Olá, Brasil! Espero que esteja tudo bem por aí. Estamos começando a nossa segunda edição do programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Quem brinca com fogo se queima ou faz xixi na cama. A gente sempre ouvia isso de nossos pais quando éramos pequenos, não é verdade? Pois o governo brasileiro, desprovido de inteligência avançada e habilidade para negociar, está levando o país inteiro para o fundo da lama. E ainda temos mais um ano de mandato, mas o Congresso Nacional já começa a reagir e a discutir se não está na hora de um impeachment do atual presidente por não saber como conduzir a política externa do país e colocar a segurança nacional em risco. Pior ainda, quer retrucar e provocar ainda mais quem tem força para esmagar o governo em um estalar de dedos. Será que não existe ninguém para ver isso na República? É isso mesmo que querem ou estão desesperados, batendo cabeça por pura falta de competência e inteligência para resolver os verdadeiros problemas do país? Pois nós vamos analisar isso e mais um pouco daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articulac, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591
4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com o nosso programa e eu quero mandar um alô especial para o Paulo, o Paulinho, sobrinho, lá de Brasília, de de Planaltina de Goiás, que é a região de Brasília. Paulinho, um grande abraço para você. Obrigado pela preferência e pela companhia. Vamos em frente. Enquanto Brasília achava que os Estados Unidos viriam com mais 10% de ajuste, o presidente Donald Trump veio com tarifa de 50% na veia. A reação foi imediata: choque, reclamações, discursos sobre soberania e gritos de injustiça e coisa e tal. Mas a verdade é que o Brasil, por décadas, adotou esse mesmo tipo de retaliação contra os próprios aliados americanos. E agora não quer engolir a dose do remédio que sempre serviu. Serve para os outros, mas para ele não. Trump sabe o que está fazendo. Não é só um negociador habilidoso. Ele é um estrategista geopolítico implacável. Ele entendeu muito bem, como poucos, que o mundo precisa mais do mercado consumidor americano do que o contrário. E está usando isso com firmeza, sem a passividade paternalista que marcou governos anteriores, como o de Joe Biden, por exemplo. Enquanto o Brasil flerta com China, Rússia, Irã e toda sorte de regimes hostis ao Ocidente, Donald Trump simplesmente está traçando a linha vermelha. E o governo brasileiro agora se espanta com a resposta? Fala em retaliação injusta? Ora, quem brinca com fogo se queima. Quem brinca de desafiar o hegemônico precisa saber o tamanho do próprio sapato. O Brasil não é potência, não tem infraestrutura para bancar discurso revolucionário, como se estivesse na Praça Vermelha, em Moscou, na década de 17, o ano de 1917. E muito menos para sustentar alianças que desafiam os interesses estratégicos dos Estados Unidos. E quando erra o tom, como Lula errou, ao liderar ofensiva nos BRICS contra o dólar, vem o recado duro. Soberania é bonita demais, até o momento em que você descobre que há alguém maior do que você no tabuleiro. A aproximação do governo brasileiro com regimes anti-americanos tem limite. Trump deixou isso claro. Quem cruzar esse limite vai levar o troco. E é exatamente isso que o Palácio do Planalto está levando agora. Um puxão de orelhas firme e direto. E não adianta correr para o colo da imprensa amiga, nem acionar o Itamaraty com discursos vazios. Não adianta. O castigo chegou e vai apertar ainda mais. O Brasil precisa dos Estados Unidos, quer queira ou não. Não está localizado em Teherã, Pequim ou Moscou. Está no hemisfério de Washington, sob a esfera de influência de quem dita as regras do jogo há mais de um século. E nessa lógica, não adianta berrar sobre autonomia enquanto provoca o leão com vara curta.
Trump foi provocado, sim. Foi chamado de fascista, de nazista, insultado em fóruns internacionais pelo presidente Lula, desafiado com tentativas de eliminar o dólar como moeda de referência mundial, tudo isso. Lula liderou essa cruzada e agora está reclamando de quê? Ele vai pagar por essas ofensas. O colapso da economia brasileira não é obra do acaso, é fruto direto de escolhas ideológicas desastrosas, impulsionadas por um governo que acha que narrativa substitui estratégia. E não é só tarifa. Trump já avisou que o pacote pode chegar a 100% ou mais, e que os acordos com as Forças Armadas brasileiras, o fornecimento de tecnologia para aviões da Embraer e parcerias em defesa podem ser congelados. E mais, se Bolsonaro estiver fora da disputa de 2026, os Estados Unidos não reconhecerão o processo eleitoral brasileiro. Isso é geopolítica com pulso firme e, mais uma vez, não é blefe. Enquanto isso, o Planalto, perdido, convoca comitivas para negociar com Washington, como se ainda houvesse margem e tempo para isso. Não há. A verdade é que o Brasil perdeu o respeito. O presidente do STF já confessou ter pedido interferência do governo Biden nas eleições de 2022. Uma afronta à soberania que agora cobra sua fatura. Donald Trump deu os avisos. O Departamento de Estado repetiu. A embaixada americana em Brasília endossou. E mesmo assim o governo Lula achou que poderia empurrar o mundo com a barriga da ideologia. E agora o Brasil colhe o que plantou, infelizmente. Isolamento, tarifas, sanções e descrédito internacional. Porque isso está correndo o mundo inteiro. O mundo inteiro. O Brasil foi o país de uma lista enorme que mais tarifa recebeu, 50%. O segundo colocado ficou com 40%. E não adianta gritar, nem fingir que a culpa é dos outros. O Brasil está colhendo o fruto da arrogância política, da diplomacia fraca, ideológica e da provocação sem preparo. Donald Trump está apenas devolvendo, com precisão cirúrgica, o remédio amargo que o Brasil sempre achou bom aplicar. Mas nunca pensou que teria que engolir um dia também. Vamos analisar isso agora, essa história, com o nosso professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. O governo Lula foi longe demais agora, hein? Muito longe. E ainda está pensando em piorar a situação. Como é que pode isso? Se decidir pela reciprocidade, parece que já está voltando atrás, né? Parece que alguma alma iluminada disse para ele: não faça isso, vai piorar, porque Trump disse: se você entrar pela reciprocidade, os 50% que você colocar, nós vamos adicionar aos outros 50% que já foram aplicados. Ou seja, passaríamos aí a 100%. Vai matar de vez a economia brasileira. Esse homem e a equipe dele são um perigo para os brasileiros, Pisolato. Esse homem que nós estamos falando é o atual presidente do Executivo brasileiro. Ele e a equipe dele são tóxicos para a economia brasileira. Seja bem-vindo, Pisolato. Obrigado, Paulo. Eu já começo dizendo, nós avisamos, estamos avisando desde janeiro, que com esse laranjão não se brincava. Não foi por falta de aviso, várias tentativas foram feitas. O que me admira em Lula, Haddad, até o Alckmin, que eu achei que estava desaparecido, reapareceu essa semana para falar sobre isso, Gleisi Hoffmann, eles comprovam que as leis da física não funcionam na política petista. Porque eu fico imaginando como é possível egos tão gigantescos, vaidades tão enormes, caber dentro de um corpo diplomático minúsculo de anão. Porque ego gigante em anão diplomático tende a dar errado. O mundo senta e negocia com o Trump. Nós decidimos que a narrativa vai resolver. Pode discursar o quanto eles quiserem, a narrativa não vai resolver esse problema. E lembrando que nós estamos apenas na superfície do problema.
Temos aí pelo menos, até o momento, né, pelo menos 3 vias de ataque do Trump com relação a essas questões relativas ao Brasil. Lembre-se que o nosso ministro iluminado, Moraes, já recebeu intimação do processo que a gente poderia dizer pessoal empresarial do Trump contra ele, recebeu intimação e até agora não respondeu, que é aquela questão de cerceamento de liberdade de expressão de cidadãos americanos, ou seja, o ministro Moraes teria cometido crime nos Estados Unidos, já foi intimado, inclusive, nesse processo. Se ele não responder esse processo, vai ser julgado à revelia. E aí o pior que pode acontecer para esse ministro é o nome dele para na lista da Interpol, que aí o Brasil teria um abacaxi enorme nas mãos, o ministro do Supremo que não pode ir para lugar nenhum do mundo, e que aliás o Brasil, como signatário da Interpol, teria que prendê-lo. Isso é só um dos problemas que a gente pode ter pela frente. Tem o caso da OEA, que o Brasil também é signatário da OEA, portanto o Brasil tem compromissos na América com os americanos e andou flertando aí com o Irã, com China, com Hamas. Eu faço a comparação, é como se o marido na frente da esposa flertasse com o amante. É claro que a esposa vai dar-lhe um bofetão diante da sua empáfia, da sua falta de vergonha. O Brasil tem compromissos com a América, ele não pode fazer esses flertes simplesmente achando que nada vai acontecer. E agora, esse último por enquanto, que é o caso explícito, não é a gente interpretando, tá lá na postagem do Trump com relação ao Bolsonaro. Ele já fez uma postagem semana passada com a hashtag lá famosa, né, deixa o Bolsonaro em paz, deixou muito claro agora que a postura que ele está fazendo com relação a essa tarifação, que não é só uma tarifa, eu já vou estender um pouquinho essa explicação, isso é maior que isso, você falou na tua introdução, isso é uma sanção. Então esse caso do Bolsonaro não é a última, mas a última por enquanto, porque virão coisas piores pela frente. A pressão que agora, olha só, né? Até pouco tempo atrás, a ala esquerdista do parlamento dizia que Eduardo Bolsonaro não era ninguém nos Estados Unidos. E agora? Agora, de repente, ele virou uma forte influência para o Trump. O que a gente está vendo aqui, Paulo, é uma sanção de um sanção. É a sanção com C cedilha de um sanção com S. É uma punição política com aspectos econômicos de um sanção com S, ou seja, uma pessoa muito forte economicamente. A nossa alternativa é sentar na mesa e negociar. Porque se a gente quiser seguir esse caminho de bater de frente com a toda poderosa economia norte-americana, nós caminhamos para ser a maior Venezuela da América Latina. Eu não aconselharia esse caminho, porque essas pessoas estão gritando aí, estão narrando essas conversas que a gente vê, inclusive, vergonhosamente na mídia, a grande mídia, a extrema mídia, a mídia com pressuposto político. Essas pessoas não vão sofrer as consequências. Quem vai sofrer a consequência é o brasileiro médio, aquele que vai ter que ir no mercado. Depois a gente pode discutir essa questão econômica com relação a já a 1º de agosto, se nada daqui até lá acontecer, porque é quando vai começar a valer as primeiras tarifas. Embora a bolsa e o dólar já sentiram só o anúncio dos 50%. Né? Não, e outra coisa, já está confirmado que o Brasil não entraria nessa lista até domingo, até o presidente Lula abrir a boca. A esquerda agora, o governo petista, está tratando de uma narrativa para tirar isso de foco, dizendo que os culpados não são, né, o ministro relator e nem o presidente Lula, mas isso ficou muito claro. Teve correspondente lá dentro da Casa Branca, falando em português, que o presidente Trump ficou muito irritado. Como quem diz, o Lula, a Dilma, todo mundo aí pregando a derrubada do dólar e a criação de uma moeda única para as transações comerciais do BRICS, isso irritou demais o presidente Trump. Então ele foi e falou, olha, toma aqui, isso é uma sanção, é uma pequenininha. É uma pequenininha. Se amanhã ou depois ele falar o seguinte, ninguém que fizer negócio com o Brasil vai fazer negócio com os Estados Unidos. Beleza? Isso vai ser lindo, maravilhoso, porque aí o país vai decidir, não, eu não quero o mercado consumidor americano, eu quero o mercado consumidor brasileiro. Aí, beleza. Agora, e se o país que tiver negociação com o Brasil falar, olha, lamento, mas eu não posso ficar sem o governo americano, sem o mercado consumidor americano? Como é que fica a situação? Como é que fica? E a verdade é o seguinte, que por enquanto, veja só as ferramentas que o presidente americano tem em suas mãos. Por enquanto, ele está apenas dando um pouquinho do remédio que o Brasil sempre deu a eles. Um pouquinho, porque o presidente Trump, nessa carta, ele disse o seguinte, olha, isso está muito aquém, longe demais daquilo que deveria ser uma reciprocidade verdadeira.
Ou seja, se fosse para ser uma reciprocidade verdadeira, nós estamos falando aí de 70%, 100% ou até mais do que isso aí. O Brasil aguentaria? Não aguentaria. E aí os caras querem, Pisolato, criar uma comissão para ir negociar. Veja, o Brasil, você acha que vai conseguir negociar? Sendo muito sincero, outros governos muito mais poderosos, como China, Rússia, a Europa, a Comunidade Europeia, a Alemanha, a França, todo mundo, o Canadá, teve que baixar a cabeça. O Trump sabe muito bem o que vai fazer. E agora o Brasil acordou. Opa, o que é isso? O que é isso? Mas aí a gente não vai conseguir sobreviver. Então aprenda. Se não sabe brincar, não desce para o parquinho, papai. Não desce, vai aprender agora como deve ser. Se você faça para os outros o que você quer para você. Então veja bem, a negociação, na menor das possibilidades, Donald Trump já venceu esse jogo. Por quê? Ele colocou 2 cartas na mesa antes de te devolver a palavra. 2 cartas ele colocou na mesa, Pisolato. Uma é zerar as tarifas de importação que o Brasil cobra aí até mais de 100%. E 2, colocar o ex-presidente Bolsonaro de volta ao pleito de 2026. Ele não está nem pedindo para o Bolsonaro ser presidente, ele só quer que o presidente, que Bolsonaro venha a concorrer em 2026. Só isso que ele quer. Então ele já ganhou, porque entre uma e outra, vamos supor que o governo brasileiro chega lá e fala, não dá, então vai ter que baixar as tarifas, papai. Então já entrou dinheiro para o governo americano. Só que aí é o seguinte, nós temos um outro problema sério aí, que vai ser difícil fazer o Laranjão esquecer. É o ministro relator. Veja, que questão de soberania que se fala quando ele cita o exemplo do que poderia ser uma política externa que interessa aos Estados Unidos. O que poderia ser, se falar em termos de soberania, de invasão de soberania, por que falar isso, sendo que o ministro relator, dentro dos argumentos americanos, invadiu a soberania digital daquele país. Aí você tem gente da mídia dizendo, não, isso é uma aberração, isso não aconteceu. Tá lá, papai, documentos, vai ler, se informar. Tá tudo registrado e não tem conversa de mal entendido, não. Lá é preto no preto, branco no branco. Ah, foi mal, eu não queria isso, não queria, o inferno tá cheio de gente de boas intenções. E aí a ripa vai descer, Pisolato. Vai, quero ver o seu pensamento agora. Olha, Paulo, já que estamos na América, existiam certas civilizações primitivas na América, os incas, os astecas, os maias, eles faziam sacrifícios humanos aos deuses. Os europeus vieram, civilizaram, esses hábitos horríveis terminaram. O Lula é meio que uma espécie de nativo primitivo, ele anda fazendo sacrifício do Brasil às ideias mortas do socialismo, do comunismo. Ele acha realmente que essas narrativas, e veja, preciso deixar bem claro, a gente não está comemorando, como uma certa imprensa andou dizendo, a direita está comemorando. Nós não estamos comemorando, nós estamos lamentando. Porque nós, o cidadão médio, cidadão comum, aquele que não é beneficiado com dinheiro público, é quem mais vai sofrer com isso. A mesma reciprocidade é pior ainda. Falou-se até em não restituir direitos de propriedade. Por exemplo, a nossa Netflix da vida. Quanto nos custaria se nós tivéssemos algum tipo de reciprocidade para isso? A gente vai ter um encarecimento gigantesco da produção. Quando uma pessoa fala, não, mas pode ser bom diminuir as exportações, porque vai ter mais alimento interno, o preço vai cair. É sério? E quando for comprar o defensivo agrícola, que é de uma multinacional americana? E quando for comprar uma peça para colheitadeira? Vai lá ver se o agro está comemorando essas tarifas. Isso é uma mentalidade muito tacanha, muito simplória, de alguém que é disposto a sacrificar o Brasil inteiro em nome de um ideal morto, que é o ideal do socialismo. Espero sinceramente que alguma consciência técnica consiga convencer as duas personalidades que pelo jeito estão conduzindo o Brasil, que é o Lula e a primeira-dama, porque parece que ela tem voz ativa, muito ativa. Inclusive, essa semana chamou os jornalistas de vira-latas, e eu estou desconfiado que eles são mesmo. Eu estou desconfiado que são mesmo, porque a atitude deles foi de vira-latas. Então, diante de uma situação como essa, imaginar que nós vamos ter condições de brigar com os Estados Unidos de igual para igual, nós somos um país agroexportador.
Tá? Agroexportador. Nós dependemos e muito do mercado americano, não só para consumir os nossos produtos, como manter o sistema produtivo nacional com os insumos, com as peças, com as máquinas. É ruim para todo mundo. Não estou dizendo que os Estados Unidos saem ganhando nessa história. Claro que eles saem perdendo também, mas eles têm condições de resistir muito mais tempo a uma situação adversa do que nós. Eu espero, sinceramente, Paulo, nem que dê uma sobrevida ao Lula de algumas semanas a mais, que eu acho que o nosso parlamento está muito apático diante dessa situação. A gente falou até da expressão impeachment antes, eu acho que já passou da hora, tipo, lá no dia 1º de janeiro de 2023, mas tudo bem. Nada, é democracia, né? Entrou, mostrou a que veio, não serviu, afundou, destruiu e nós temos ainda mais um ano pela frente para aguentar. Será que vamos aguentar? Essa é a pergunta. Com tanta besteira fazendo, será que um ano já não destrói muito mais do que já destruiu? Porque arrasa. Todo mundo no planeta está vendo isso. Ficou muito mal. O ministro relator está famoso no mundo inteiro, todo mundo sabe quem ele é. A Europa já está dizendo que ficou arrependida de ter apoiado o governo do PT. Isso não vai mais acontecer. E digo mais, vou além. Estava assistindo aqui um programa numa emissora dessa de jornalismo, eu posso até falar aqui, a Globo News. Eu fui um dos fundadores da Globo News. Então eu posso chegar aqui e falar. É a coisa mais impressionante, porque os caras estavam dizendo que, tudo bem, pode-se negociar as tarifas, mas a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro não pode, porque aí é uma questão política e é uma invasão da soberania do país. Mas peraí, estão falando isso porque Donald Trump está agindo às claras? Porque o Joe Biden fez exatamente a mesma coisa a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso. Exatamente a mesma coisa. Interferiu nas eleições brasileiras, segundo o próprio ministro Barroso, para não deixar o Bolsonaro ganhar as eleições. Poxa, isso aí não foi uma interferência da soberania? E aí pode, porque era para a esquerda, para botar o Lula lá no poder, aí tá beleza. Aí pode, né? Agora, quando o Donald Trump está fazendo as coisas às claras, isso foi porque o Donald Trump assumiu. E aí nós ficamos sabendo desse escândalo todo daquela agência USAID. E o ministro foi forçado praticamente a admitir isso em público, naquele evento lá do LIDE. Agora, se não fosse isso, se não tivesse acontecido isso, imagine como é que nós estaríamos hoje se o presidente Trump não tivesse ganhado o pisolado. Então, veja, o que ele está fazendo é apenas dizer o seguinte: está havendo uma caça às bruxas aí e nós não vamos reconhecer o governo brasileiro se ou a eleição, o resultado da eleição, seja ele qual for, se o ex-presidente Bolsonaro não estiver concorrendo. Ele não está nem pedindo a volta do Bolsonaro. Ele quer que o presidente venha a concorrer. Beleza? É a mesma coisa do que ele fez na Venezuela. Não reconhece Maduro como o presidente da Venezuela. Não tem negócio, mas uma coisa é a Venezuela, outra coisa é o Brasil. A Venezuela é bem pequenininha comparada ao Brasil. Os caras estão se aguentando lá, sabe-se até quando. Agora, o Brasil não tem jeito. O Brasil vai sofrer demais com essas sanções. Vai sofrer demais e por culpa de uma pessoa, de uma não, de duas pessoas. E os caras vão bater nisso até o final? Mas espera aí, já houve uma invasão da soberania com Joe Biden. Por que estão reclamando agora? E, na verdade, nem se trata, de uma invasão de soberania. É colocar os pingos nos is. Beleza? Quer fazer negócio com os Estados Unidos? Beleza. Só se for assim. Se não for assim, não serve. E aí o Brasil decide se rompe relações ou se cede a essa exigência. O cara vai comprar um carro, você vai comprar um carro, se você não tiver de acordo com aquele preço, você vai pedir um desconto. Se o cara não te der um desconto, você vai para outro lugar. Concorda? Estou falando até demais, né, Pisolato? Mas a verdade é o seguinte: o Brasil vive sem os Estados Unidos? A resposta é não. Não vive só com a China. Os Estados Unidos vivem sem o Brasil? Sim, porque tudo que se compra do Brasil pode ser comprado agora na Argentina. Ele pode substituir os mercados. Agora o Brasil não vai conseguir substituir os mercados. Ainda mais se o presidente americano falar o seguinte: eu não compro de quem estiver vendendo para o Brasil, de quem estiver comprando com o Brasil. E esses caras
Pisolato, parece que são desprovidos de inteligência ou está faltando assessor preparado para esse governo ou para essa república, porque os caras não estão conseguindo entender, eles são desprovidos de inteligência privilegiada, Pisolato. Olha, esses nomes que a gente citou, Lula, Celso Amorim, quem diria que a gente já teve um Oswaldo Aranha na diplomacia brasileira, aliás, presidente da ONU na criação de Israel, lá em 1947. Se bota você e eu lá no governo, a gente resolve isso, não resolve não? Fala, olha, mas pronto, isso acabou. aí é facinho. É só olhar para a Argentina, né? A Argentina está aí às vésperas de conseguir isenção alfandegária para 80% dos seus produtos. Até estava fazendo uma simulação agora há pouco, um iPhone que custa no Brasil em torno de 15 a 17 mil reais, na Argentina vai custar em torno de 2 mil reais. Só para a gente ter uma ideia da comparação no mercado disposto a se abrir para o mercado americano. Aí é recados de outras maneiras, não é difícil fazer isso. A Argentina está provando, por mais que haja falhas no sistema argentino, está provando que economicamente está se recuperando, enquanto nós batemos mais um recorde, né? A nossa inflação, 5,35, olha que maravilha. Lembrando que essa inflação é aquela calculada pelo IBGE, aqueles números mágicos do IBGE. Nós estamos ruins economicamente, nós estamos com crise fiscal, com uma sanha arrecadatória desesperadora, que leva os poderes a brigarem e se interferirem entre si. Vou citar mais um caso. A primeira coisa que o Lula fez quando soube da sanção do Trump foi ligar para o Barroso. Os poderes não são autônomos e independentes? Aliás, lembrando o caso do IOF, né? O Brasil já está uma avacalhação. E ainda tentar enfrentar o Trump. Gente, esses discursos de Lula, de Haddad, de Celso Amorim, de Gleisi Hoffmann, de alguns ministros do Supremo, não são casos para a gente entrar no debate. Não são sujeitos ao debate. São sintomas e objetos de estudo. Porque, como você falou, parece que são pessoas que já desconectaram completamente da realidade e essas inversões morais que eles fazem, eu vou lembrar, quando o Lula estava aqui hospedado na hospedaria da Polícia Federal em Curitiba por 18 meses, é só olhar em retrospectiva quantas vezes comissões do PT foram para fora do Brasil pedir ajuda, ou seja, pedir violação da nossa soberania. E é preciso lembrar mais um caso, né? Fazer um adendo aí. Tem o caso do Felipe Martins ainda, né? Que também está em julgamento lá fora, porque já se sabe que lá teve um funcionário que falsificou a entrada dele e parece que há autoridades brasileiras envolvidas nessa falsificação. Olha aí, mais violação de soberania. Só para deixar claro que a história não acabou. A história vai continuar enquanto nós não tomarmos atitude de gente grande. Senta na mesa e conversa. Quando a gente briga com a esposa, briga com o filho, briga com o chefe, a gente senta na mesa e conversa, que é algo que o adulto faz. A gente não insiste, senta no chão, cruza os braços e começa a chorar, feito um bebezinho. Narrativas não vão resolver o nosso problema, Paulo. Nós precisamos de homens competentes e nós não temos. Ô Pisolato, eu vou pedir só um tempinho para você, porque a gente tem que dar o recado aqui de nosso apoiador. É um novo produto aí sensacional para a memória. Veja só, hein? Já estou aqui com a memória ativa. E é bom até mesmo que as pessoas fiquem com a memória boa para não esquecer exatamente o que está se passando agora no país, né? Agora e desde o início de 2023. Aguenta aí que eu já volto para falar com você. Vamos ao anúncio de nosso apoiador. Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa. Então eu tô no quarto, eu preciso descer. Quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520.
Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui participar desse programa maravilhoso e agora para falar desse produto espetacular, né, gente? Demorou, mas chegou, o produto mais aguardado do século. Gente, esse produto aqui é para você que tem ansiedade, você que tem TDAH, você que não consegue mais fazer as atividades do dia a dia, você que tem uma alta demanda mental. Eu tô falando de pessoas que trabalham na pressão, pessoas que trabalham com resultados, pessoas que precisam descansar a mente. Gente, a mente é muito importante. O cansaço mental, ele é 3 vezes pior do que o cansaço físico. Então, presta só atenção nesse produto. Para você que já conhece o cogumelo, lembra do cogumelo do sol? Agora existe o cogumelo Juba de Leão. Gente, que produto maravilhoso. Ele é o único produto hoje que consegue tratar 3 áreas importantes da nossa saúde: a saúde cerebral, a saúde psicológica e a saúde intestinal. Eu quero a atenção de quem sofre com ansiedade. Hoje, a gente sabe que o Brasil ele é líder mundial em pessoas com ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas que têm ansiedade e depressão. E a era digital, ela contribuiu demais para que esses números aumentassem. Então hoje você vê as pessoas presas no celular. Você vai tentar dormir, não consegue, fica folhando vídeos, isso, aquilo, outro. A criançada leva o celular para a escola, não tá aprendendo direito, volta para casa, parece que nem estudou. Então, gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão é um produto que trabalha diretamente na regeneração neural. Ele recupera os neurônios, ele tira a ansiedade e o melhor, até quem tem problema de memória, mal de Alzheimer, problema com Parkinson, problema de coordenação motora. Tem muitas crianças hoje que não conseguem dançar uma quadrilha por conta da coordenação motora. Esse produto é o produto certo. Mas Andrei, por se tratar de um produto para mente, só pessoas idosas, só pessoas mais velhas devem tomar? Não. O legal é que esse produto, ele é em pó, ele é solúvel. Crianças devem tomar. Ele melhora o aprendizado, o foco, concentração, melhora a ansiedade. E é bem simples para tomar. Basta você colocar um scoop todos os dias, ele tem sabor de limão siciliano, 1 dose por dia e tá tudo certo. O seu dia a dia vai ser diferente. Então, para você que tem uma alta demanda mental, cogumelo Juba de Leão. E além de trabalhar na mente, ele também trabalha na parte intestinal, ele possui propriedades gastroprotetivas. Então, para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem queimação, ele é excelente, ele cauteriza feridas. É maravilhoso. Ele é muito utilizado na medicina oriental. Ele é conhecido como cogumelo Yamabushitake. Excelente. Então, para você que sofre com ansiedade, é o produto certo. E aproveita porque a partir de agora eu vou fazer uma promoção bacana, hein? Para os 200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 70%. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Ligação gratuita, entrega super rápida e o resultado é já nos primeiros dias. É uma alta concentração. Cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Legal, já estamos de volta. E Pisolato, as instituições brasileiras, CNA, CNI, tá todo mundo falando um monte de coisa, né? Tá todo mundo desesperado. Olha, vou só dizer um trechinho aqui da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, né? Tá dizendo aqui: para a CNI não há fato econômico que justifique tarifas de 50% e é preciso preservar a relação comercial com os Estados Unidos. Foi a primeira coisa que Trump disse ali. Nós precisamos afastar dessa ideia. Donald Trump falando isso, tá? Nós precisamos afastar essa ideia de relacionamento secular com o Brasil. Eles estão fazendo mal pra gente. Então, quer dizer, não tem conversa. Os caras estão pensando em montar uma comissão para ir em Washington para conversar. Os outros fizeram a mesma coisa e tinham muito mais para oferecer e conseguiram dentro daquilo que o Donald Trump esperava. Então, hoje, para se resolver essa questão, pelo que nós vemos aqui, lendo essa situação, é muito simples. Ele só colocou 2 condições ali. Aí volta tudo o que era antes e até melhor, não é? Ou seja, não tem essa de relacionamento. Olha só, o Trump sabe disso, que o brasileiro está usando essa conversa mole, essa conversa fiada, relacionamento de 200 anos de diplomacia e coisa e tal. O Trump falou, precisamos nos afastar disso aí. Não cola mais, né?
Isso aí é blá blá blá. Isso aí é conversa fiada de quem fez besteira no intervalo, tentando justificar para a professora. Não fui eu, mas veja bem, a gente era amigo. Estamos falando de uma questão econômica. Claro, como eu disse, é uma sanção com aspectos políticos que vai nos atingir economicamente. Até essa nota da CNI é um tanto quanto estranha, né? Um tanto água morna, né? Não vai ferver nunca. Estão preocupados com a questão industrial, claro, os suprimentos e os insumos que podem alimentar a indústria, as matérias-primas que o Brasil pode exportar, ambas sofreriam. Então, claro, eles têm que fazer essa defesa. Mas temos que lembrar que estamos aí analisando uma questão que também é econômica, embora o Brasil tenha flertado muito claramente, sem nenhuma desconfiança, muito claramente em declarações do presidente, da Rosângela, sua esposa, dizendo do próprio ministro, né, falando sobre a sua afinidade com o sistema do Xi Jinping. É óbvio que o Trump não ia permitir que uma espécie de doença ideológica, toda ideologia é uma forma de doença, né, Paulo? Porque é um vestido para cobrir um corpo horrível. Essas ideias estapafúrdias de que temos que defender o Estado Democrático de Direito tiranizando as pessoas. Frase, aliás, da Carmen Lúcia, 213 pequenos tiranos soberanos, deixa muito claro o que eles querem. Eles falam da intimidade com as ideias da China, eles chamam os brasileiros de tiranos soberanos, veja que tirano e soberano, coisa muito estranha, 213 milhões. Então deixa muito claro que ideologicamente a nossa orientação, quando eu digo do nosso governo, porque ele é nosso por força da legislação, embora discordemos dele, se aproxima de uma coisa que é muito perigosa. Jamais um governo americano permitiria uma outra Cuba, uma outra Venezuela, sem agir antes, sem tomar uma atitude. Estamos falando de Trump, não de Biden. Biden provavelmente financiaria, como é possível que tenha financiado muitas coisas nos anos em que ele foi presidente americano. O que o Lula faz, o que o Haddad faz, o que a Rosângela, que eu já estou chamando até de primeira-ministra, porque ela fala mais até que o próprio presidente, às vezes, totalmente desconectada, eles têm afinidade, né? Eles costumam falar coisas erradas nos lugares errados, né? O casal real brasileiro, eles têm dois modos de operação, né? Falar e fazer besteira. Eles abrem a boca, sai uma besteira diplomática que atinge o mundo inteiro e todo mundo tem que perdoar automaticamente, porque eles são o casal real. Eles falam de taxar ricos e pobres, como nós anunciamos semana passada, que a campanha seria essa, ricos e pobres, e são um casal multimilionário que esbanja dinheiro. Falam em defesa de democracia, mas querem a estatização, querem controlar cada aspecto da nossa vida. Isso é típico da inversão da esquerda. E essa aposta que o Lula ameaçou fazer, de novo, rogo porque uma alma técnica explique para ele que não é negócio esse tipo de jogo. Esse jogo que o Lula quer fazer, de dobrar a aposta e apostar cada vez mais, parece que eles viciados em jogo, né? Sabe o viciado em jogo? Ele gasta todo o dinheiro que tem, ele continua apostando, porque o dinheiro não é dele, aí é fácil apostar. Não, e mais uma coisa, né? Eu acho que deve ser a água que esses caras estão tomando na esplanada dos ministérios, no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, alguma coisa, no ar-condicionado. Trocar né? a dose do na remédio. Água, no cafezinho, alguma coisa. Porque a nova agora o presidente Lula dizendo que o culpado dessa taxação toda é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro concorda com isso. Os caras não veem, cara, que cada vez que eles abrem a boca, o que dão um passo para frente, estraga tudo ainda mais. Quanto mais eles mexem nessas fezes, mais cheiro ruim exala. E os caras não percebem, estão aí gastando milhões com especialistas, marqueteiros, e os caras estão dando um tiro na água, só piorando a situação. Isso é uma coisa extremamente vergonhosa. E eles não perceberam, não adianta reverter desse jeito. Eu acho que a única coisa que caberia para esse pessoal agora seria isso. Seria, primeiro, zera as tarifas, como todo mundo zerou, vamos baixar as nossas tarifas para a importação de produtos americanos. Todo mundo fez isso, qual é o problema? O Brasil não vai ser o primeiro, tem que baixar. Se for o caso, até zera. Entendeu? E vamos tentar aí, né, um benefício igual ao que veio para a Argentina. E segundo, vamos botar Bolsonaro no jogo político novamente. Não, por quê? Quem tem que decidir isso, se ele é um bom presidente ou não, é o povo. É o povo, não são as narrativas. E na nossa Constituição está muito claro, o primeiro artigo é o poder, todo o poder emana do povo. Então, como Donald Trump disse, deixa o povo escolher e acaba logo com isso. Porque se o Trump pegar firme nessa questão, como é que o Brasil vai resolver, Pizzolato?
Como? Sinuca de bico sem taco. Não porque tem nós não como. temos condições de jogar. Não tem. Não tem. Vai usar E como a gente falou, isso pode escalar, né, Paulo? Isso vai. Ainda nem chegamos perto de lei Magnitsky e nem a IEPA. Tem coisa muito pior pela frente ainda. Nós estamos só no começo. Aliás, não foi por falta de aviso do próprio Trump. Vários tweets ou postagens na Truth Social, a própria intimação do Moraes, ele deu vários sinais do que ele queria. Não deu o próximo passo. Ele vai dar outros passos, virão mais sanções. Eu espero, sinceramente, que a gente não chegue nesse ponto, porque a gente tem uma cúpula do poder, pessoas que estão tomando decisões completamente incompetentes. E aqueles que teriam que extirpar esses incompetentes parecem estar mais preocupados em outras coisas, né? Aumentar salário, aumentar cargos do STF, aumentar os próprios salários, como o Alcolumbre já anunciou que vai aumentar, preocupado com agora não podem falar orçamento secreto, nas emendas parlamentares, que só mudaram de nome e continuam sendo usadas imoralmente. Nós somos um país de caos institucional, caos político, mas também, imaginar o quê, né? Olha quem senta na cadeira da presidência. A gente, óbvio, a gente nunca imaginava que seria algo tão terrível como está sendo, né? Que a gente imaginava uma crise fiscal e econômica, mas não a tão curto prazo, né? Porque a previsão já é 2027. Tem mais essa, né, Paulo? Diante dessas tarifas ou sanções dos Estados Unidos, temos que pensar que aquela estimativa que em 2027 o país consumiria tudo que é recado, viraria uma cobra comendo o próprio rabo até desaparecer. Agora, essa estimativa, de repente, não seja mais 2027, ela pode vir para o ano que vem. Ano que vem a gente pode ver uma crise fiscal gravíssima, onde o Estado não consiga mais cumprir com as suas obrigações básicas. Quem duvida é só olhar o caso dos Correios, Paulo. Os Correios não têm papel higiênico, os Correios não estão pagando plano de saúde. E aí, né, o presidente dos Correios simplesmente pede demissão e vai embora. Depois que pula fora. Tudo, pula fora e está tudo resolvido. Entrou água no navio. Foi a punição. É uma coisa impressionante. E olha, para o senhor Davi Alcolumbre, parece que nada está acontecendo, que está tudo normal, que tudo isso que está acontecendo não é motivo para se levar em consideração os pedidos de impeachment que tem ali sobre a mesa dele. Só que é o seguinte, ele fica mais um pouco, né? Porque o mandato dele não é trocado agora nas próximas eleições. Mas do Hugo Mota, sim. E o Davi Alcolumbre, né, com a nova legislatura, pode não conseguir uma reeleição na presidência do Senado. E depois a situação dele se complica definitivamente, porque hoje em dia o brasileiro não tem mais a memória curta como tinha antes. Não tem porque as mídias sociais, a internet está aí para lembrar cada um a todo dia. E vou dizer o seguinte, olha, o Congresso já está começando a pensar diferente, viu? Já começou a falar realmente em impeachment de Lula por causa dessa inabilidade dele no trato com a política internacional. E por causa da ideologia dele, anti-americana, e de aproximação com o eixo do mal, apoiando o Irã e grupos terroristas antissemitas, o Brasil inteiro pode se lascar. E lascar feio. E a esquerda sabe do prejuízo desta situação e que vai pesar muito contra o governo Lula nas próximas eleições. O senador Randolph Rodrigues, viu, Pizzolato, tentou inverter a ordem das coisas, querendo emplacar mais uma narrativa da esquerda, né, de que isso tudo que está acontecendo é uma questão de soberania, e convocou o povo a favor do governo. Ele fez um post sem sentido algum. Vamos mostrar o post dele. Olha aí. Ele chama o povo, convoca, agora é a hora da união de todos os brasileiros. Não pode existir polarização quando o nosso país é atacado. Somos um só povo, uma grande nação. Não existe dois lados quando o que está em jogo são valores como a soberania, a pátria e a democracia. Ridículo essa do Randolph. Não é, Pizzolato? E não vai dar em absolutamente nada, apenas mostra que a esquerda é desprovida de inteligência e estratégias. Quer dizer, então, que na época do Biden, interferindo nas eleições, aí podia. Certo, aí né? De novo.
Sabe, Paulo, eu queria ver essa manifestação popular aí, com Lula, com Randolph, com Gleisi, na Paulista, pode até pôr os alunos da USP para fazer a contagem do povo que vai lá frequentar. Eu queria ver essa manifestação. Engraçado são os textos, né? Soberania, pátria, democracia, o PT usando verde e amarelo, abandonou o vermelho. Que coisa curiosa essa inversão, novamente a inversão típica da esquerda. Antes, quando a gente usava essas expressões como soberania, como pátria, como verde e amarelo, aí era fascismo. Fascismo, fascismo, fascismo. Agora passa a ser a defesa da soberania nacional. Os mesmos caras que cansaram de pedir ajuda para N coisas, né? Sem contar que eles têm 11 pessoas, ou 10 ou 9 pessoas que agem aí muito claramente a favor, com ideologia e tudo. Declaro, inclusive, né? Temos o ministro Dino que declarou claramente a sua afinidade com o comunismo, então claramente uma tendência a um regime assassino, talvez a maior causa de morte no mundo seja o comunismo, beirando aí quase 260 milhões de pessoas mortas por um regime, e temos lá um ministro que declara esse orgulho de ser. Aliás, o presidente também declarou que sentia muito orgulho de ter um ministro comunista. Eles vivem num mundo completamente estranho à realidade. Por isso que eles podem apostar. Eles não estão apostando com o dinheiro deles. Essas pessoas são multimilionárias, elas não seriam atingidas por essas tarifas. Eles vão continuar tendo seus iPhones pagos pelo contribuinte, seus carros pagos pelos contribuintes. De vez em quando podem ganhar um carro chinês de presente, de alguma empresa chinesa. Agora, lembremos que pode vir mais sanções econômicas que podem atingir esses luxos todos aí. A gente não quer que chegue nesse ponto, não está torcendo para chegar lá. A gente está analisando que isso é só a superfície de uma ação econômico-política que está anunciando, está mostrando para o Brasil, olha, vocês têm que tomar uma atitude, uma postura de país civilizado de fato democrático. Um processo não pode ser como o processo está ocorrendo no 8 de janeiro, todo cheio de falhas, todo cheio de buracos, de ilegalidades, de depoimentos dúbios, como foi o caso do Mauro Cid. Tem que ser uma coisa decente. Uma coisa que seja transparente. O próprio processo eleitoral deveria ser muito mais transparente. Ficar na dependência, inclusive, das nossas caixinhas mágicas, que mais uma vez acho que perdemos o bonde, né? O parlamento poderia ter inserido esse projeto de tornar o voto auditável através das caixinhas mágicas, mas mais uma vez perdemos o bonde da história. Eu vejo que uma parcela significativa dessa culpa atual está no parlamento, porque as pessoas que estão aí fazendo as burradas, a gente já saberia que fariam burradas, mas a gente contava com o parlamento para ser um freio. Infelizmente parece que apenas alguns deputados, alguns poucos senadores estão gritando contra essas manifestações de completa incompetência do governo. Olha só, a convocação do encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, não repercutiu bem dentro do Congresso Nacional. Veja na reportagem. Ontem, o Itamaraty chamou Gabriel Escobar para prestar esclarecimentos sobre a nota publicada pelo presidente norte-americano Donald Trump a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista exclusiva ao Mundial Telenotícias, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, criticou o governo brasileiro. O parlamentar é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Na avaliação do parlamentar, o Brasil está passando uma vergonha internacional por conta da postura do governo. O presidente Lula não, em nenhum momento, desde o período eleitoral das eleições norte-americanas, buscou diálogo com o presidente Trump. Se alinhou a Kamala Harris, que perdeu a eleição, a primeira-dama Janja depois xingou Elon Musk, que foi um dos principais secretários ministros do governo Trump. O presidente Lula reiteradamente, nas últimas semanas, tem provocado publicamente o presidente Donald Trump. Existe hoje uma percepção mundial de um alinhamento ideológico do Brasil com os países do chamado eixo do mal. São aqueles países, as piores ditaduras que ainda existem e são inimigas das democracias ocidentais, da guerra do Israel com o Irã, por exemplo. Lula se manifestou favoravelmente ao Irã. Então é uma vergonha internacional que nós estamos passando. Isso faz com que o presidente Donald Trump, no seu exercício da sua presidência, decida então impor algumas outras tarifas aos produtos brasileiros. Felipe Barros também falou sobre o trabalho que Eduardo Bolsonaro está desenvolvendo nos Estados Unidos. Na avaliação do parlamentar, o governo brasileiro deveria fazer o que Eduardo está fazendo. O presidente Lula deveria pedir ajuda ao deputado Eduardo Bolsonaro, porque é ele quem tem feito pontes e é amigo da família do presidente Donald Trump. Agora, o trabalho que o deputado Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos é levado até eles as informações das
frequentes violações aos direitos humanos, às garantias processuais a que o presidente Bolsonaro, os presos do dia 8 de janeiro, estão sendo submetidos. Então, esse trabalho que o deputado Eduardo Bolsonaro tem feito, que é de fundamental importância, que, aliás, a esquerda sempre fez, quando o presidente Lula foi preso, quando a presidente Dilma foi impeachmentada, o PT sempre ia ao mundo denunciar o ponto de vista que eles tinham da política naquele momento, e é esse trabalho fundamental que o deputado Eduardo Bolsonaro tem feito dos Estados Unidos hoje. O deputado também falou sobre a nova intimação da Justiça da Flórida nos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Moraes é acusado de violar leis norte-americanas ao pedir o bloqueio de perfis em redes sociais de pessoas que vivem em território americano. O deputado avalia que Moraes está descumprindo acordos internacionais. Existe um debate sendo feito nos Estados Unidos sobre os impactos de algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes na soberania dos Estados Unidos. Que algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes afetaram diretamente empresas norte-americanas, e aqui relembro o caso do X, que por conta de não ter um escritório de representação, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas da Starlink, que apesar de terem o mesmo sócio majoritário, são empresas distintas, CNPJs diferentes. Então, além das empresas, decisões do ministro Alexandre de Moraes também impactaram cidadãos norte-americanos. Isso é ilegal, porque existe um acordo, uma lei que é a colaboração entre os dois países, Brasil e os Estados Unidos, que para uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes ser válida em território norte-americano tem que passar por um longo processo, que passa pelo Departamento de Justiça norte-americano, Departamento de Estado norte-americano, é isso que diz a lei. Então, ao não cumprir essa lei, existe esse debate legítimo nos Estados Unidos sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes que afetaram a soberania norte-americana. E a Comissão de Relações Exteriores do Senado se manifestou ao anúncio do presidente Trump com relação à tarifa adicional de 50% sobre todas as exportações brasileiras. O presidente da comissão, senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, disse que vai até os Estados Unidos tentar reverter as tarifas. Veja. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem acompanhado desde o início essa questão da política tarifária implementada pelos Estados Unidos. Voltamos a insistir no caminho do diálogo, do entendimento e da diplomacia. Inclusive, esse caminho foi estimulado pelo próprio encarregado de negócios da Embaixada Americana, que responde no Brasil pelo cargo de embaixador dos Estados Unidos, que nos solicitou formar uma comissão de 4 parlamentares para que a gente pudesse ir até Washington e sentar e retomar a busca do entendimento e do diálogo. Penso que esse deve ser o caminho a ser tomado pelo Brasil. São mais de 200 anos de relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos da América. Temos que buscar de novo a pacificação desse entendimento, para que, a partir daí, nosso comércio não possa ser prejudicado. Pesolata, a gente já falou sobre isso, mas parece que os caras não traduziram muito bem ali a carta do presidente americano. Os caras não entendem de inglês. Ele disse muito claro, nós precisamos afastar, distanciar desse papo de relacionamento de 200 anos. Isso é bullshit. É porcaria, isso não interessa mais nada. O que interessa agora é o que está sobre a mesa, entendeu? E é capaz desses caras chegarem lá e ouvirem, olha, me entreguem um nome, e aí a gente resolve tudo. E aí, os caras vão fazer o quê? Não é? Se enviar comitê de Senado, talvez por uma questão de respeito diplomático, quem sabe, periga nem serem atendidos lá, periga ainda estar o Eduardo Bolsonaro na mesma mesa. Eu não sei se esse diálogo de amizade de 200 anos, ora, amigos têm afinidades, e a nossa presidência deixa muito claro que não há mais essa afinidade, quer porque quer, se associado ao eixo do mal. Então, amigos têm que ter afinidades. Quer recorrer à carta da amizade, embora, como você bem o disse no texto do Trump, que acredito que alguém deve ter traduzido para o Lula, não sei se ela conseguiu entender tudo, ele sempre se vangloriou de não ler. Imagina uma carta em inglês, ele deve ter tido muita dificuldade para entender mesmo com tradução, mas na carta muito claro. Estão ali todas as disposições que o Trump chega a falar, inclusive, se o Brasil usar a reciprocidade, essa reciprocidade será acrescentada à já tarifa de 50%. Então, claro, pode ultrapassar até os 100%.
De novo, espero, rogo para que haja uma alma técnica. Essa história de diálogo para respeitar a amizade, isso aí é mais política, demagogia, estamos em ano eleitoral, estamos começando a torcer já, o PT e a ala esquerdista deve estar torcendo já para aparecer uma outra cortina de fumaça que faça esse assunto ser esquecido, porque se falta coragem aos parlamentares para tomar uma atitude, que não falta é ações para justificar um processo de impeachment. A gente pode voltar ao 1º de janeiro e vem vindo, né? De pé de meia, de arroz para cheia no Rio Grande do Sul, para caso do INSS, esse caso do Bolsonaro e das diversas ilegalidades no processo, as ligações entre o Supremo e o Executivo, a ligação de autoridades brasileiras com o caso do Felipe Martins, a falsificação da entrada nos Estados Unidos. O que não falta, Paulo, é justificativa para investigar mais seriamente. Ficar nesse blá, 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 gente, não dá. Isso aí é conversa de bêbado. E como é que os caras vão impeachment um cara que está liberando emendas adoidado, Pisolato? Como é que o Congresso vai falar, não podemos, vamos botar um cara ali dentro que não libera dinheiro? Aí agora o bicho está pegando, né? Porque o ministro Flávio Dino quer endurecer e vai endurecer também para o lado dele. Então vejam só, é uma situação, né, extremamente delicada, onde não cabe interpretação nas entrelinhas, a coisa é muito séria, pelo que nós estamos vendo, vai piorar. O presidente Donald Trump tomou essa situação como pessoal, porque essa é a primeira vez que um presidente americano entra numa questão diretamente e publicamente assumida. Publicamente. Então, publicamente. Se ele entrou numa situação como essa, ele tem certeza que ele vai levar, ele está preparado para levar, ele tem ferramentas convincentes que na hora H vai chamar a pessoa devida e vai falar, aqui ó, como é que você justifica isso aqui? Não vai ter saída, papai, não vai ter saída, é o que nós estamos vendo. De repente a negociação está aí, vocês querem continuar? Vocês querem continuar até o final do mandato? A gente deixa. Agora, se vocês quiserem ir para frente, essa é a leitura que nós temos, né, Pisolato? Nós estamos vendo isso acontecer. Está muito claro, se os caras do governo não conseguem enxergar isso, deve ser a água. Vamos botar uma que boazinha lá, uma cândidazinha lá na câmera para matar essas bactérias, porque está mexendo com a cabeça dos caras. Os caras não conseguem enxergar. A coisa vai ficar ruim. Magnitsky e IEPA. A IEPA é muito mais séria. Por quê? Porque a IEPA, com uma canetada, ela arrasa todo mundo. É como se fosse uma nuke bomb, né? Uma bomba nuclear. O que ela vai fazer? Ela vai arrasar e pegar todo mundo que está por perto. Vai pegar esposa, vai pegar filho, vai pegar sobrinho, vai pegar todos os outros colegas. Então é uma situação complicada que os caras têm que prestar atenção. Sabe, se você não pode vencê-los, que se junte a eles. E vida que segue, papai. Vai assumir uma embaixada na Europa, porque quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, né, Pisolato? Suas considerações finais. Olha, o que a gente tem de oportunidade de ver quão falhas são as instituições brasileiras, eu sempre digo, olha, incompetência, ignorância e canalice não são autoexcludentes, elas podem viver no corpo de uma única pessoa. A gente tem visto isso. Os deputados acovardados por financiamento ou não, ou incompetência e ignorância, como é o caso do nosso ministro da Fazenda, tremendamente incompetente, a prova está aí, a economia passos muito mal dados, sem contar aquele que ocupa a cadeira da presidência, que não tem mais condições, acho que nem saúde física mais ele tem para governar um país com essas mentalidades, ressuscitar ideias mortas, como se ainda fosse funcionar em pleno século XXI. Mas para terminar, para deixar sempre a nossa audiência otimista, esperançosa, essa é uma guerra espiritual, é uma guerra econômica, é uma guerra política, e ela é maratona, tá? A gente não vai ver resultado tão rapidamente assim, a gente vai ter que aguentar firme, as almas mais fortes são aquelas que resistem às batalhas. É isso aí, apenas mais um ano, vamos respirar fundo para aguentar esse fôlego por mais um ano, ou quem sabe menos, né? Porque se a corda apertar mais ainda, papai, aí não vai dar. Aí vamos ver como é que esses caras vão fazer. Pisolato, muitíssimo obrigado pela sua participação. Né? Esse papo com você é sempre muito agradável. Mande um abraço aí para os seus alunos. E semana que vem a gente está de volta, hein? Forte abraço. Abraço, Paulo. Tchau. Abraço para nossa audiência também. Tchau, tchau. Valeu.
Muito bem, chegamos ao final então desse programa. Espero que você tenha gostado. Nosso objetivo aqui é analisar os fatos. Como eu disse, ler nas entrelinhas e emitir opinião. Emitir opinião para ajudar você a formar a sua opinião. Nós trazemos a verdade, o outro lado da história. E quem decide se é verdade ou não é você. Se te agrada ou não, quem decide é você. Muitíssimo obrigado pela companhia, por ter chegado conosco até aqui, e eu convido você para o programa amanhã, ao meio-dia, ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias. Se inscreva em nosso canal, assine também se puder, mas acione o sininho de notificações e vamos para frente. Isso é muito importante para todos nós. Um forte abraço e até amanhã.